Ministério da Educação divulgou hoje o Censo Escolar de 2024. O Brasil teve um aumento de 12% nas matrículas do ensino médio integral das escolas públicas. De 2023 para 2024, houve um crescimento de 163 mil matrículas. O país tem aproximadamente 6 milhões e 700 mil estudantes no ensino médio em escolas públicas. Em São Paulo, por outro lado, esse dado teve uma queda de 7 mil alunos no ano passado, ou seja, um recuo de 2%. Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima também tiveram queda no número de alunos matriculados. Ao todo, o Brasil teve uma redução de 215 mil matrículas na educação básica no último ano, com perda nos anos finais da rede pública de ensino. E quem vai chegar aqui no Hora News para fazer uma análise, ajudar a gente a entender melhor esses números, é o especialista em legislação educacional e inspeção escolar, o professor Eric Anderson. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Professor, o que esses dados revelam para a gente? Os alunos talvez estão mais ou menos estimulados a estudarem? Boa tarde. Boa tarde. Nós percebemos que há um esforço por parte do governo em implementar políticas públicas que garantam a permanência do estudante. Então, nós tivemos programas aí como o Pé de Meia, que é um programa de auxílio de natureza educacional e financeiro, para incentivar que o estudante permaneça na escola, frequente as aulas, além de outros programas assistenciais que têm esse objetivo de fazer com que o estudante dê prioridade à sua frequência escolar em detrimento de uma relação, muitas vezes, de subemprego ou de abandono e de evasão escolar. Os dados estão mostrando que essas políticas não ainda estão sendo suficientes para que esse crescimento apareça. A gente tem essa queda no número de matrículas e isso é muito importante para calcular qual vai ser o custo médio do estudante e a distribuição que a União, que é o ente que tem a maior arrecadação e faz as complementações para estados e municípios nos investimentos públicos. Esses números eles são fundamentais para o cálculo desses vetores, para que a União faça repasse para estados e municípios. E uma coisa importante, a legislação brasileira, ela estabelece que estados e municípios no Pacto Interfederativo para o financiamento da educação pública, eles precisam atender algumas condicionalidades, como, por exemplo, a redução das desigualdades educacionais socioeconômicas e raciais, o crescimento nos seus indicadores de desempenho, o crescimento no desempenho, na performance dos estudantes por meio do SAEB. E tudo, além disso, nós temos o fluxo, ou seja, a taxa de aprovação, temos os indicadores também da distorção e idade séria, que tem a ver com a correção do fluxo, ou seja, será que o estudante está na escola? Será que ele está frequentando? E será que ele está na idade correta? Ele está concluindo o ensino médio com 17 anos? Está concluindo a etapa do ensino fundamental com 14 anos? É a questão da correção de fluxo. Então, a partir do censo escolar, a gente tem uma leitura mais minuciosa, mais detalhada, quantitativa e qualitativa. São dados aí trabalhados de maneira muito cuidadosa pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira, o famoso INEP, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação. E, professor, é difícil trazer aluno para a escola, né? Por que disso? Primeiro, nós precisamos investir na cultura de uma escola que produz a chamada aprendizagem significativa. Nós tivemos aí um crescimento, como você relatou há pouco, no número de matrículas para a escola de tempo integral. Então, aquela escola de tempo integral em que o aluno vai estudar nos 2 turnos, manhã e tarde, se à tarde ele vai assistir às mesmas aulas, com o mesmo estilo, as mesmas metodologias, isso acaba se tornando enfadonho. É muito importante que a escola seja um espaço para uma aprendizagem significativa, ou seja, ela precisa trabalhar questões afetivas, culturais, esportivas, e não apenas o aspecto intelectual, porque a escola precisa trabalhar as habilidades cognitivas, isso é necessário, isso é básico, é fundamental, mas precisa trabalhar as habilidades socioemocionais, ou seja, investir no projeto de vida do estudante, dialogar com o estudante em várias esferas de sua vida,
para entender aqueles que têm uma veia mais artística, aqueles que têm uma veia mais científica, aqueles que têm uma veia mais esportiva, porque as juventudes são diversas. Então, é muito importante que o governo, que os gestores educacionais entendam que a escola pública brasileira, ela precisa fortalecer muito esse espírito da formação integral. E quando eu falo em formação integral, não é o tempo integral. Não basta colocar o estudante em 2 turnos. É explorar os aspectos físicos, cognitivos, éticos, políticos, estéticos, afetivos, emocionais. Aí sim a escola passa a fazer sentido para o estudante. E aí, além disso, fazer as políticas de incentivo financeiro, porque aí sim ele vai receber um incentivo financeiro e vai ter um espaço de aprendizado com sentido para a sua vida, para o seu futuro, para o seu projeto de existência. E a tecnologia pode ajudar nisso tudo, né? Dar mais atenção, chamar mais atenção dos alunos também através da tecnologia aliada ao ensino? Isso é muito importante. Nós tivemos a lei muito propagada no Brasil, a lei da proibição do uso do celular, mas, na verdade, ela é uma lei que foi pensada para melhorar os níveis de concentração e de envolvimento do estudante. O celular ele não está proibido em todas as circunstâncias. O estudante não pode fazer o uso não pedagógico de um aparelho, mas a lei ela estabelece essa exceção, algumas exceções. Então, o estudante que precisa ter uma acessibilidade de algum aplicativo para ter acesso ao conhecimento, está liberado. Situações emergenciais, está liberado. E falando agora do uso pedagógico, a tecnologia é fundamental. Vou citar um exemplo aqui para você. O uso da inteligência artificial. Imagine aí que uma escola aplica um determinado simulado, um exame, uma avaliação, e a inteligência artificial ela vai ler o desempenho de cada estudante e traçar um relatório com o diagnóstico das principais dificuldades de maneira individual. Porque um outro desafio da educação brasileira hoje o ensino é homogêneo. É um professor ministrando uma mesma aula para 30, 40, às vezes 50 estudantes dentro de uma sala. Mas as aprendizagens são diversas, são heterogêneas, são idiosincráticas, cada um tem sua maneira específica. E, nesse sentido, a tecnologia ela se apresenta não apenas para tornar a aula mais interessante, mais dinâmica, mais aprazível, com o uso de recursos audiovisuais, mas também como uma ferramenta de personalização das aprendizagens. Então, é trazer a tecnologia para gerar os relatórios de desempenho, para gerar os indicadores de maneira geral por turma e de maneira individual, para que cada estudante conheça profundamente quais são as suas potencialidades e quais são as suas maiores dificuldades, os seus gargalos. Eu queria abrir um pouquinho mais esse debate e eu particularmente vejo na internet um movimento de jovens dizendo que estudar está errado. Temos que empreender, mas sem nenhum conhecimento. Só que isso é muito difundido, tem muito acesso. Isso já tem um impacto, a gente consegue ver nas escolas, essa mentalidade que está sendo difundida na internet? Tem um impacto, com certeza isso está se tornando uma espécie de consciência coletiva da necessidade de estar inserido no mercado de trabalho, de empreender, de ter um projeto de geração de renda e até de empregos. E aí eu trago uma informação importante. Em 2018, o Ministério da Educação baixou uma portaria estabelecendo os 4 eixos estruturantes para os chamados itinerários formativos do ensino médio. Então, o ensino médio, a idade regular do ensino médio é entre 15 e 17 anos. Então, 15, 16 e 17 anos, o estudante cursa as 3 séries do ensino médio. E aí não custa lembrar que a partir dos 16 anos, ele já tem capacidade civil relativa, né? Ele já pode trabalhar, ele já pode, inclusive, ser emancipado pelos pais. O que acontece é que entre esses eixos estruturantes, o 4º deles chama-se empreendedorismo. É muito importante que a escola trabalhe na transversalidade. O que é que significa a transversalidade? Significa um eixo que pode envolver várias disciplinas. Você imagina aí o professor de geografia com o professor de matemática, com o professor de sociologia, trabalhando aí a perspectiva do projeto de vida voltado para o empreendedorismo. Dá para explorar vários conteúdos teóricos e práticos, como educação financeira, educação fiscal. Então, já existe um documento orientando as escolas a trabalharem o empreendedorismo. Para quê? Para tornar esse ensino mais interessante. E eu volto a dizer, não é separar o empreendedorismo da escola. A solução é trazer o empreendedorismo para dentro da escola, fazendo parcerias com entidades do terceiro setor, com entidades
do setor privado, até para projetos com financiamento, né, com bolsas que tornem o estudante, que façam o estudante ser remunerado participando de alguns projetos. Então, a minha mensagem não é separar a escola do empreendedorismo, é trazer o empreendedorismo para dentro da escola, para ser trabalhado durante a formação regular desse estudante, de maneira transversal. Não custa lembrar que o segundo tema contemporâneo transversal da Base Nacional Comum Curricular é economia. É uma macroárea dentro da qual nós temos o tema educação financeira, que vai dialogar com o empreendedorismo. Então, o empreendedorismo é eixo estruturante e está dentro de um tema contemporâneo transversal. A solução, trabalhar isso dentro da escola de maneira articulada com os componentes curriculares, mostrando que a escola não forma só para fazer prova, forma para a vida, forma para a profissão, forma para toda a trajetória que o jovem vai traçar quando ele se tornar adulto e uma pessoa idosa. Pois é, tanto que eu vejo nesses vídeos crianças falando, para que eu preciso de determinada conta se eu não vou usar na minha vida? Só que isso é muito perigoso, até porque também, professor, o modelo de ensino que a gente tem nós não somos ensinados a empreender, nós somos ensinados a ser CLT, né? Então, a gente vive um mundo que precisa dessa mescla. Então, professor... Exatamente. Nós vivemos um mundo que precisa da diversidade de oportunidades. E é preciso que o jovem entenda isso. Quando a gente pensa, preparar para o mercado de trabalho é um dever legal e constitucional. Ou seja, a Constituição brasileira estabelece isso em um de seus dispositivos. A Lei de Diretrizes e Bases também estabelece que a educação visa formar para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. E quando a gente pensa em mundo do trabalho, a gente precisa sair daquela caixinha fechada, em que ou eu sou funcionário público, vou passar num concurso, incentivar o jovem a estudar para passar no concurso público, ou eu vou ser um funcionário, um colaborador de uma empresa de carteira assinada. Mas existem várias outras oportunidades, né? Existe a jornada home office, o regime de PJ, existe o microempreendedor individual, e existem outras formas de empreender. E é preciso entender que o jovem, ele tem uma mente muito criativa e, às vezes, a criatividade dele não vai colocá-lo dentro de uma sala, respondendo a um chefe, seja numa empresa, seja num órgão público, porque ele foi concursado. Mas, na verdade, ele tem aquela capacidade de criar, principalmente aquele jovem que tem aquela veia inovadora, ele não vai, a escola precisa trabalhar essas múltiplas oportunidades de inserção. Ele não vai querer estar trabalhando numa empresa com a jornada fixa de 8 horas diárias, seja uma empresa privada, seja um órgão público. Ele vai empreender, ele vai abrir a sua empresa de pequeno porte, daqui a pouco ela vai mudar de categoria e assim sucessivamente. Então, o papel da escola é trabalhar o empreendedorismo para mostrar que existem outras formas de gerar renda e de gerar a autossustentação, a autossuficiência financeira. É isso, né, professor? Quem não se adapta acaba ficando para trás, né? Agradeço pela entrevista para a gente entender um pouco melhor da situação aqui da educação no nosso país. Muito obrigado, viu? Eric Anderson, especialista em legislação educacional e também inspeção escolar. Muito obrigado e até uma próxima, professor. Obrigado.